Não sei nem como faz mais isso. Vai. 3, 2, 1, já. Olá! Gente, eu tô nervosa. Primeira vez? Primeiro podcast. Mas como se fosse a primeira vez? Como se fosse a primeira vez. Parece que a gente tá ainda dentro daquele flatzinho, sabe? Gravando, começando a gravar. Sem câmera, Sem câmera. sem coragem. Só que agora, em vez de a gente olhar pra câmera, a gente olha pra gente. É verdade. Olha só. Por que a gente não pensou nisso lá atrás? Por que a gente não teve essa ideia, né? Não sei. Sejam bem-vindos! Estamos começando Conexão Blue, o podcast do Intercambista. Primeira vez que estamos fazendo isso na vida. Nunca gravei podcast, nunca fiz nada igual. E hoje é a primeira vez. E quem sabe faz ao vivo, porque a gente tá aqui, vai ser um bate-papo. E eu tô nervosa. E meu primeiro entrevistado não poderia ser outra pessoa que o meu marido, o meu sócio, o meu ex-marido, que agora é meu atual marido, pai do meu filho, Bruno Pretti. E aí... Que legal, que massa. Bom, primeiramente, né, tô feliz aí sendo seu primeiro convidado do Conexão Blue. Isso. É o que você falou mesmo, né? A gente começou lá atrás no flat pequenininho. E eu falei sem coragem, mas na verdade com coragem e muito sem saber pra onde ia, né? Sim. E aí tudo foi criando uma proporção e a gente tá aqui agora, esse novo projeto, né? Que você junto ao Ultimate Marketing idealizou, então Sim. muito, muito legal. Vambora, vamos falar de intercâmbio, né? É, a diferença é que agora no podcast a gente sai falando, depois não tem corte, né? Tem que tomar cuidado com as coisas que fala que agora não tem corte, é tudo de uma vez só. É aquela hora de segurar a língua. Eu segurar a língua. É quase um teste de provação de vida. É, mas vai dar certo, vai dar certo. Bom. Ó, já tá até suando. Já tô suando a bigoda aqui, ó. Ó, já põe esse celular aí no modo avião. Já botei. É, deixa eu pôr o meu. Vamos lá. Pra quem não tá entendendo nada, tá? Nós, eu e Bruno, já tivemos um canal no YouTube chamado Casal em Dublin, que por sinal, se você quiser assistir qualquer vídeo, não apagamos absolutamente nada, tá tudo no YouTube. Uhum. Neste canal aqui, que antigamente era Casal em Dublin, agora é Blue Intercâmbios, né? Uhum. E agora, pra gente poder criar mais conteúdo pra vocês, compartilhar experiências, dicas, tudo sobre o intercâmbio, a gente criou o podcast do Intercambista, Conexão Blue, que Com é canequinha o que... também. Canequinha ó. personalizada. Não, isso daqui, gente, é pra mostrar oficialmente que a gente começou um podcast. Oficialmente. Oficialmente o podcast. Claro. Bora. Exatamente. É isso aí. Bom, e aí não tinha como não ser o Bruno meu primeiro entrevistado, porque se hoje eu estou aqui... O cobaia, né? Você ser o cobaia. E eu queria falar bonito que se hoje eu estou aqui é porque estávamos juntos construindo as coisas, mas resumidamente é o cobaia do podcast. Se nada der certo, a gente esconde esse vídeo e nunca mais posta, igual a gente fez com o primeiro vídeo do Casal em Dublin. A gente tem muita história juntos. Quer falar sobre o primeiro vídeo do Casal em Dublin? Meu Deus do céu. Aí tem que ser um outro podcast. Pra hoje não vai Talvez. dar. Se nada der certo nesse vídeo de podcast, a gente faz igual o primeiro vídeo do Casal em Dublin. Qual deles primeiro? O primeiro do primeiro. Que depois tem um outro primeiro. Não, é que o primeiro vídeo do Casal em Dublin é aquele que ninguém sabe. Subliminar. Que tá escondido no YouTube. Tá escondido. E quase ninguém nunca assistiu. É verdade. Agora é a oportunidade de você Hoje já tem umas 1000 correr visualizações e pesquisar. dele. Hoje já tem. Hoje eu já contei pra toda a equipe da Blue, já É. mostrei pra eles até, mas eles deram muita risada com o primeiro vídeo. Então, assim, se nada der certo nesse podcast, aí vai ser mais um vídeo que a gente vai esconder no mundo subterrâneo de YouTube. E vambora. E vambora, E tá é tudo isso. certo. Exatamente. A gente tem que tentar, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro entrevistado, Bruno Pretti. Se apresente. Quantos anos, quantos intercâmbios você já fez? Porque hoje a gente vai falar tudo da sua vida. Eu quero saber, como se eu não soubesse de nada, eu quero saber de todos os detalhes da sua vida como intercambista, quando começou, qual a maior furada, o que você faria diferente. Eu quero saber tudo. Tô me sentindo uma Maria Gabriela hoje. Então tá bom. Então é só sobre intercâmbio e vamos pegar leve também, né? Lembrando que você é minha cobaia. Você já falou que você já então... sabe de tudo já. Então não me coloca aqui, não faça perguntas aqui que eu não posso Vai responder. saber, às vezes tem coisa que eu não sei. Às vezes tem coisa que eu vou descobrir hoje. Não, você já sabe de tudo, pode ficar tranquilo. Será? Hã? Será? Tem Tá que nervoso saber. já? Um pouquinho. Meu filho, hoje eu quero saber de tudo sobre o seu intercâmbio. Então vamos lá, meu nome é Bruno Pretti Ferreira, eu tenho 36 anos, junto com a Lu somos os fundadores da Blue Intercâmbios. Atualmente nós temos 2 escritórios da Blue, um que fica em São Paulo, né, que na verdade é o segundo escritório da Blue, e o primeiro, né, que é a nossa matriz, a gente chama assim, fica em Dublin, lá na Irlanda. Então a gente tem um time da Irlanda e tem um time do Brasil. E eu já fiz 3 intercâmbios, eu fiz um primeiro intercâmbio ainda adolescente para os Estados Unidos.
Depois eu voltei, depois dessa experiência eu tive uma outra oportunidade que foi já na fase adulta, né? Com 25 anos eu fui para Irlanda, onde eu conheci essa diva aqui, esse ser especial, minha esposa, onde nós ficamos por 7 anos morando na Irlanda. Tem muita história, muita história. Nossa, né? te falar 7 anos me dá até um negocinho. E a gente depois fez um intercâmbio em família em 2019, eu, você e o Romeu. Cara, posso falar? E nós fomos para Malta. Posso apontar esse detalhe? Eu achava que eu era muito louca de ir com 21 anos sozinha para um outro país. Mas eu fui 30 vezes mais louca de fazer um intercâmbio com uma criança de 10 meses para Malta. Sério? Você acha isso? Não me arrependo. Se você pergunta, se arrepende? Não me arrependo, em hipótese alguma, porque foi uma experiência incrível. Mas, assim, só quem tem filho sabe o quão é difícil você viajar com um bebê, né? Não é uma criança de 4, 5, 6 anos. É um bebê, então, que depende... Ele amamentava ainda, acordava 57 milhões de vezes na madrugada, então foi uma loucura pra mim. Não, é verdade. Mas a entrevistada não sou eu, né? Que eu já sei que eu vou me perder nisso, porque eu vou querer contar as minhas histórias e eu entrevistar até o Bruno. Não, mas acho que a gente vai conseguir compartilhar um pouquinho, porque muitas coisas a gente fez junto, né? Sim. Acho que o intensivão mesmo a gente vivenciou juntos, porque... grosso. Quando eu estava na Irlanda já tinha 1 ano, exatamente quando deu 1 ano, eu cheguei dia 5 de maio de 2011. Você, se eu não me engano, você dia 10 ou 12 de maio de 2012. Cara, te dei um ano de solteiro. Deu 1 ano. 1 ano pra você aproveitar. Deu 1 ano de solteiro sem me conhecer. Pois é, Bruno, você quer conversar sobre isso agora? Ela aproveitou bem esses 2 primeiros meses dela, né? Meu querido, vou chamar aqui as pessoas que moravam comigo. Por sinal, gente, se vocês quiserem um podcast com a galera que morou comigo, eu vou dar um jeito de fazer esse podcast. Legal. Pra gente contar todas as histórias. Mas só eu sei o tanto que eu tinha que sair de fininho pra você não me vendo pras Você era uma mulher palavras. comprometida, você queria sair de fininho. Eu Não vai se comprometer aqui não, querida. Não era comprometida ainda, querido. Olha que feio, se entregando Mas aqui. enfim, vamos lá. Bora. Entre os 3 destinos que você já fez intercâmbio... Qual foi o mais inesquecível, assim, que você acha que, tipo, putz, foi a grande virada de chave da sua vida? Pensando que, assim, querendo ou não, cada um foi numa época totalmente diferente da sua vida, né? É verdade. É uma pergunta bem comum, todo mundo que conhece a gente sabe que trabalha com intercâmbio e depois que a gente começa a compartilhar as nossas experiências, acaba fazendo essa pergunta. E é muito difícil, porque foram 3 fases diferentes, uma onde eu era adolescente, depois adulto, depois já o intercâmbio em família com o nosso filho. Então, assim, são experiências inesquecíveis, cada uma delas com o seu toquezinho ali de especial. E é difícil, assim, pontuar de verdade, eu não consigo. Eu não consigo, mas pegando esse ponto que você disse, né, que onde foi a virada de chave todo, sem dúvidas, foi a Irlanda, né, porque foi ali naquele momento onde eu já tinha 25 anos, a água começou, né, a bater na bunda, você tem que aprender a pagar conta. Anos? 25. 25. 25. Então a água começou a bater na bunda, tive que aprender, né, a pagar contas. Não que eu não tivesse responsabilidade antes, mas a responsabilidade de morar sozinho, pagar meu aluguel, pagar minha energia, conta de celular, enfim, tudo que gera uma despesa, né, de uma casa e de uma pessoa para poder sobreviver. E então foi ali que a Irlanda foi um marco, acho que né, da minha fase adulta, né, que mudou assim completamente a minha vida. Literalmente, para sempre mesmo. Literalmente a evolução de moleque para homem, né? Fase de moleque para homem, porque, eu acho que foi isso. Porque a gente, né, 25 anos, a gente acha que já tava super madurão. Mas 25 anos é garotão. Mas era um garotão totalmente, né? Muda muito a cabeça. Agora, esse ano eu faço 37. Gente, eu conheço o Bruno há 10... Eu tava no aniversário dele de 27. 26. Eu tava no seu aniversário de 26 anos? 12, acho que era isso. Jesus 26. amado, gente. Tem 36 agora, são 10 anos. Nossa. Tá vendo só? Mas foi Irlanda, sem dúvidas foi Irlanda, como eu disse, né? Cada um com seu toque de especial ali. Sim. E o que mais te motivou, assim, tipo... Cara, você já tinha ido para os Estados Unidos, você já falava inglês fluente. Porque normalmente quando as pessoas pensam em fazer intercâmbio, o principal foco é, preciso aprender um novo idioma, preciso... Hoje, se você não fala inglês, para você conseguir trabalho na área, é muito difícil. Principalmente dependendo dos cargos. Mas, assim, você já tinha isso. Então, o que te motivou a ter uma experiência diferente? Porque você já tinha conhecido outros países, enfim, o que te motivou? Ótima pergunta. Me fazem essa pergunta sempre. Eu adoro responder isso, porque
Até para servir como inspiração e acho que motivação para muita gente, porque eu estava nos 25 anos, já tinha feito a faculdade, né? Tinha começado uma faculdade de comércio exterior, não terminei, não concluí, depois fiz aquela faculdade, gestão em negócios, aquela faculdade mais curta, de 2 anos e meio, alguma coisa assim, me formei, só que não estava conseguindo nenhum trabalho, totalmente desfocado da vida, totalmente desfocado com o que eu queria trabalhar, o que eu queria para minha carreira. O que você queria para trabalhar na época? Eu sempre trabalhei na área de comercial, né? De vendas, parte administrativa. Então, essa sempre foi a minha pegada, né? Comercial, assim. Eu sempre gostei muito de fazer isso, mas era uma fase onde eu estava muito perdido, assim, na minha vida. Literalmente, sem rumo, sem direção e sem um propósito, eu posso dizer, de fato, assim. Não sabia o que eu queria da vida. E quando você está assim e é difícil você começar a enxergar oportunidades, enxergar as coisas. Só que eu entendi que se eu continuasse daquele jeito, eu ia continuar daquele jeito. Ia sair daquilo. Não ia sair daquilo. Então, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E como eu já tinha ido morar fora, adolescente, né? Me voltou aquele salo. Poxa, agora eu poderia ir na fase de adulta. E eu só tinha um carro. Que meu tio, né, enfim, eu trabalhei, paguei uma parte do carro, mas eu falo que ele que praticamente me deu o carro, ajudou a pagar, né, valeu, tio Edson. Esse carro, valeu, tio Edson. E vendi o carro, né? Então, para minha família, eu falei que eu estava indo para poder pegar um diploma para poder voltar para o Brasil e dar aula de inglês. Eu, para ser professor de inglês, zero. Migué. Mas na verdade... Não, mas era seu intuito na época ou nunca teve esse intuito e foi um migué real? Foi um migué real. Ah, tá. Porque, na verdade, estava querendo fugir do problema daqui do Brasil. Daqui de onde problema, eu moro. Bruno Prati? Não, de estar sentindo que as pessoas estavam andando para frente, as pessoas estavam conseguindo trabalho. Sim. E eu estava ficando para trás. E você estava ficando para trás, tá. Então, eu via, por exemplo, uma garotada mais nova do que eu chegando e já com uma carreira se iniciando. Sim. E assim, eu particularmente, em alguns momentos, eu me sentia um pouco assim, talvez envergonhado no sentido, tipo, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? Não envergonhado de mim, mas tipo, de não ter um propósito, de não buscar um estímulo para nada. Sim. Então, eu usei aquilo, falei assim, eu vou fugir disso, vou passar um tempo Como eu já falo inglês fluente, eu vou falar pra minha mãe, pra minha família que vou atrás de um certificado. Vou pegar o certificado, volto pro Brasil e vou dar aula de inglês. Mas assim, por algum momento eu realmente alimentei esse plano, essa intenção. Inconscientemente. Mas chegando lá, obviamente que era para fugir daqui do Brasil, para tentar alguma coisa lá fora, só não sei o que. Eu só sabia que eu tinha que sair daqui. Querido, você tinha que ir para encontrar a mulher da sua vida. A mãe do meu filho. Todos os meus filhos. Era isso. Todos? Meu polêmico. A mãe dos meus filhos. Ficou até nervoso, gaguejou. A mãe dos meus filhos, eu falei. E que filhos? A gente vai só ter tem outro. Aí, ó. Posso falar um negócio voltando no assunto disso de idade? É uma coisa que eu falo, tipo, pra todo mundo, assim, sabe? Que hoje as escolas exigem muito que com 17, 18 anos você tenha já que definir o que você quer pro resto da sua vida. Absurdo isso. E eu acho isso uma loucura, porque tudo bem que com 17, 18 anos eu já tinha sonhos e já tinha foco, e eu sei que muita gente, desde muito cedo, já tem uma vontade muito grande, uma inspiração, às vezes já nasce com uma missão de vida muito instalada dentro de você para a área da saúde, para a área das artes, enfim. Tem muitas pessoas que sempre já souberam o que queriam, mas tem muitas outras, e na minha opinião, a grande maioria que não sabe, que não sabe o que quer. Não. E eu acho que é uma pressão muito grande você definir o que você quer com 18 anos. E fazer vestibular e entrar numa faculdade. Então, assim, eu acredito que, às vezes, você se formar no colegial e ter uma experiência de intercâmbio é um tempo que você tem para você literalmente abrir a sua mente, porque você vai conhecer outras culturas, outros idiomas, outras pessoas. Você vai ter insights completamente diferentes dos insights e dos pensamentos que você tem na bolha, porque eu acredito que a gente vive todo mundo numa bolha, cada um numa bolha diferente. E pra gente poder sair da nossa bolha e pensar diferente, a gente precisa viver experiências diferentes. E com certeza o intercâmbio é uma ótima experiência para você fazer isso. Quantas pessoas eu vejo que, tipo, não sabem o que querem fazer de faculdade, vestibular, e simplesmente definem. Vou fazer um intercâmbio pra ver, pra me conhecer, porque quer maior experiência de autoconhecimento do que o intercâmbio?
Então, eu acho que foi esse seu maior estímulo, eu acredito. Assim, tipo, cara, não sei o que eu vou fazer, vou viver uma experiência diferente. Não, eu sabia que, até por eu já ter ido para fora antes, né? A minha família, eu tenho algumas pessoas da minha família que já moram fora há muitos anos, casado com gringos também. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, escutando, né, minha família conversar, presenciando muito, enfim, desses momentos. Então, eu sabia que era algo, assim, incrível. Mas quando você é adolescente, você só quer, não saber de nada. Eu fui literalmente aquele adolescente tradicional, só queria saber de brincar, jogar bola e acabou, né? E aí, quando você cresce... Adolescente, você só pensava em brincar? Gente, adolescente eu não pensava em brincar, não. Não, joga bola. Jogar bola. Joga bola, enfim. Nossa, adolescente eu tava causando Mas, pô, na vida da minha mãe, coitada. É outra época, né? Enfim. É verdade. 5 anos de diferença, né? Faz diferença. Faz diferença. Muda bastante, comparando com a garotada hoje em dia aí, enfim, é outra pegada. Mas, enfim, é o que você falou, eu concordo plenamente. Principalmente a gente que trabalha com intercâmbio, a gente vive esse mundo, vive isso diariamente, a gente sabe como é transformador na vida de uma pessoa. Como isso modelou e como isso tem, né, sido... Como foi essencial para onde chegamos hoje. Né? Em questão de amadurecimento, em questão de propósito, em questão de foco, em questão de saber o que é para a vida. Enfim, de realmente, assim, se conhecer melhor, como você falou. Porque, você está em um outro país. É tudo diferente do que você está acostumado. Já começa a partir do momento que você pisa no solo. Já vem aquele vento gelado, né? Se tratando aí de Irlanda, especificamente falando. Zero saudades. Do frio. Eu sou muito solar, cara. Minha mãe, ela achou que eu ia durar 6 meses. Nem pois eu sei como que eu durei tanto tempo. Aí que tá o gatilho aí. Por quê? Você é uma pessoa que, enfim, cresceu ali, né, sua fase, né, criança para adolescente toda na praia, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, você vem já de uma base de muito calor, né? Eu sou solar. De um estado no Brasil onde tem uma presença cultural muito forte também. E, de repente, você tá na Irlanda, frio, gelado. Vento cortante na cara. A ideia era para você ficar lá 6 meses, 1 ano. Em 3, 4 meses você estava na Irlanda, a gente estava voltando junto pro Brasil de cruzeiro. Calma, a gente volta lá. Tudo bem, mas assim, olha já como uma transformação. Você pensou fazer 15 dias de cruzeiro voltando pro Brasil, depois de 3, 4 meses que você foi morar, fazer intercâmbio em outro país, foi lá, fez de tudo para ficar com o cara, para ficar com ele, para namorar com ele, no caso eu, né? Eu fiz de tudo? Claro, mano. Mas, Jesus, calma que a gente vai chegar nesse ápice da conversa. A gente vai chegar lá no açúcar, né? Pedindo açúcar lá na geladeira. No assunto que todo mundo quer saber. Tá, mas é isso. E aí você ficou quanto tempo lá? 6 anos, 6, 7 anos. 6 anos. É muito tempo. Então, assim, foi transformador para sua vida também. Claro. E quantas vezes eu e você conversando, nesse período que estávamos lá, eu queria voltar e você não queria. Depois você queria e eu não queria. A gente só nunca voltou antes porque a gente não se encontrava nas mesmas... Um ficava convencendo o outro de continuar, né? Exato. Mas assim, voltando... E ainda a nossa volta foi uma volta, assim, de acordo com o propósito de escritório, enfim, daquele momento, né? Com o propósito de talvez voltar, né? De voltar pra fora depois. Mas enfim, voltando lá na história, pra gente não confundir a galera que tá prestando atenção aqui na conversa. Bora. Beleza, você decidiu, ok, vou fazer intercâmbio pra ir atrás de um certificado. Por que Irlanda? Sendo que tem vários outros países que falam inglês. Por que você escolheu Irlanda? O que te motivou? Eu escolhi a Irlanda porque na época, em 2008, eu trabalhava numa multinacional, no departamento de comércio exterior, onde eu era responsável. E uma amiga, né, uma colega de trabalho, ela era do setor de compras, ela chegou um certo dia falando que ia fazer intercâmbio. E ela ia para a Irlanda. Eu falei, Irlanda? E eu conhecia, assim, zero de Irlanda, mas, enfim, sabia ali de Irlanda, Holanda. mas Onde não fica? tinha informações, né? Muitas informações. Ela falou, tô indo para Irlanda, vou fazer um intercâmbio. Eu falei, como é que funciona? E ela me contou um pouquinho sobre. Eu lembro que na mesma época eu já fui atrás de me informar. Só que naquela época, em 2008, as informações ainda... Era muito difícil de você conseguir encontrar coisas assim na internet. Era muito uma agência local da sua cidade que você tinha que ir. E ainda assim, as informações, muito restrita, muito... qual que é a palavra? Muito... você sentia que não era uma coisa assim... Muito simples, clara. muito rasa. Muito rasa, exatamente. Informações muito rasas. Enfim,
E ela foi fazer o intercâmbio, então na época era Facebook. Já era o Face, exato. Ah, já era. O Orkut já não 2008 tinha muito, era não. Face? Acho que É. era o Face. Não, era o Facebook. Pode ser final de Orkut, uma Não era. transição... Não era. Não? Não. Era sim, porque eu abri meu Facebook em 2010, eu acho. Nossa, era. Era sim, era a transição Nossa, ali. gente, a gente é tão velha assim. Era a transição de Orkut para Facebook e a gente acompanhava, eu ia acompanhando ela. Tá. E eu lembro que, não, enfim, né, a gente não manteve muito contato depois que ela foi, mas depois de alguns meses, acho que uns 6 meses, 8 meses, aquele assunto voltou na minha cabeça. Falei, eu vou falar com ela, vou perguntar como é que tá a vida. E aí eu entrei... Né, ela foi. Ela foi. Ah, tá. Aí eu lembro que eu entrei no Orkut. Você lembra o nome dela? A Bruna. A Bruna. Bruna. E qual foi Bruna. queria saber assim. Bruna Luz, eu acho que é. Ela ficou Bruna bastante Luz. tempo lá. Ela ficou 1 ano ou 2 anos. E, poxa, ela era muito legal, muito legal mesmo. E eu lembro que ela só postava coisas assim incríveis nas redes sociais. Gente, eu já e quero eu falei um podcast assim, com ela. cara, pô, legal, Bruna. Tem que localizar ela, porque a gente perdeu contato há muitos anos. Imagina, a pessoa que te apresentou a Irlanda. E ela, enfim, aí eu via nas fotos dela no show do U2, ela fazendo festinha na casa dos amigos, ela falando sobre Ou como seja, que o era Bruno a só vida. focou nisso, tá, gente? As primeiras coisas que chamaram a atenção dele. Show do YouTube, festinha com os amigos. Não, é porque é o que você vê, mas depois você quer começar a entender como é que funciona. Claro. Aí ela traz, Bruno, você pode, na época você tinha que comprar continua precisando comprar o curso de inglês para poder estudar. Ela tinha explicou permissão como que de 1 funcionava. ano de visto, com a permissão para poder trabalhar. Falei, você fica legalmente no país, você estuda e Permissão você pra trabalha, trabalho. e ainda você pode renovar o visto. E Ou naquela seja, época era 1 ano de visto, ano. ou seja, 3 anos. 3 anos. E eu falei, eu quero isso pra mim. Já não tá mais fazendo sentido aqui no Brasil, eu já não tô, o que eu ganho onde eu trabalho, nossa, não tô conseguindo pagar a fatura do cartão de crédito, assim, né, aquela coisa super difícil. Aquela coisa Brasil. Aquela coisa Brasil, exato. Aí eu falei, eu vou. E nisso, comentando com um amigo, que era nosso último ano de faculdade, ele fazia comércio exterior. Com um amigo, entre aspas. Um grande amigo, com certeza ele vai vir aqui. Com certeza ele vai passar Você não por vai aqui. querer? Tá. O André, do Eu Vou Por Aí. Tô me vendo ali na televisão. E eu falei pra ele, cara, eu tava pensando em fazer intercâmbio pra Irlanda, você já ouviu falar como é que funciona? Ele falou, cara, eu tava pesquisando, nossa, eu tô super afim. Eu falei, mesmo, vamos conversar mais sobre. A gente conversou sobre, ele falou, vamos. Ele falou, vamos. Ele comprou a ideia. Eu falei, eu Deus. Adoro amigos que você fala, vamos, exato. e a pessoa fala, vamos. Cara, eu sou muito esse grupo. E o que você acabou de falar foi o que me pegou, me senti naquela responsabilidade, porque ele me deu uma intimada, eu truquei, ele pediu 6, eu falei, cara, não posso correr. Eu falei, como que eu vou agora? Eu lembro que ele já tinha um trabalho bom aqui no Brasil, o André, eu acho que era bom, André, não sei se você fala, mas era bom, ele tinha as coisas dele, e o que eu ganhava não dava pra pagar, e eu só tinha o carro. E eu falei, eu preciso vender esse carro. E aí então fui atrás de passaporte, não tinha o total da grana para levar, e foi na época que na Irlanda ainda você só levava 1.000 euros para declarar. E eu peguei bem a virada, a virada de 1.000 para 3.000. Acho que foi até abril de 2011 e você tinha que levar 1.000 euros. E eu cheguei em maio de 2011. Na trave, hein, Bruninho? Então, assim, eu não tinha toda a grana. Puts. Aí uma tia minha que mora na Espanha, ela me emprestou uma parte da grana. Né? Naquela Beijo, época, tia Marta. Tia Marta. Eu fui, olha que loucura. Eu fui na casa de câmbio aqui na minha cidade e tava 2,52 o câmbio. Eu falei, nossa, tá muito caro, muito alto, meu Deus. Eu volto aqui semana que vem, eu tenho mais uns 20 dias pra minha viagem, quem sabe esse câmbio vai cair. Nessa hora o pessoal que tá assistindo tá te odiando. Tá me odiando. 2,50 o euro. Aí eu voltei depois de uma Imagina semana. como que tava o dólar. Nossa, muito... 1,50. Baixinho, diferença pouca, assim, né? Tinha aumentado já 10 centavos uma semana depois que eu voltei. Eu fiquei em crise, falei, não acredito, 10 centavos, meu Deus do céu. Ficou muito caro, mas comparado com hoje, né? Não, eu peguei o euro 3,10, 3,20, alguma coisa assim. Até menos, eu acho, hein? 2,90, será? Algo do tipo. Deve ser por aí. Foi um ano depois. Acho que por aí, eu acho. 3 e um pouquinho, eu acho, talvez. 3 e alguma coisinha. Enfim, foi isso. Então eu comprei os 3.000 euros emprestado com o dinheiro da minha tia, paguei a escola e fui pra Irlanda com o André. Eu vou por aí, o André. Falou que não ia falar e já falou. Não, eu falei. Fez todos os pés. Não, eu falei antes, o André do Eu Vou Por Aí. E a gente foi pra Irlanda em 2011, com a cara e com a coragem. Lembro como se fosse hoje, a gente chegando lá, pisando, vindo aquele vento gelado.
E ainda assim, sem rumo, só sabia que tinha que ir porque eu ia viver coisas incríveis. Isso eu tinha muito certo dentro de mim. Eu tenho essas paradas. Não, você assim. sabia que ia viver coisas Eu incríveis, sabia. mas passou uma semana. O que você falou? Qual Quero foi a voltar pro frase? Brasil. Hã? Quero voltar pro Brasil. O que eu vim fazer aqui? Uma semana depois. Eu tinha um Fox na época. A cor dele era um azul Calma, místico. você chegou Ah, na Irlanda, isso. passou uma semana. Passou uma semana, eu quis voltar Aí pro você- Brasil. Eu tinha me arrependido de ter ido. Pegou emprestado o dinheiro com a família toda Foi pra no querer carro. voltar pro Brasil depois de uma semana. É. Eu adoro essa parte da história. Não, mas assim, eu realmente, isso aconteceu comigo, mas se você tem um cliente seu, essa história da Luana, é rapidinho. Ela vendeu um curso para um rapaz, ele Eu? foi fazer intercâmbio. Sim, você. Aí ele ficou, não lembro as datas, o tempo exato, mas ele ficou, sei lá, um mês na Irlanda, voltando pro Brasil. Depois de um mês, depois de um tempo no Brasil, ele entrou em contato com você de novo, tinha que se arrependido de ter voltado pro Brasil. Gente, eu não lembro dessa história. Calma. Ah, tá. Aí ele pegou, você vendeu um outro curso para ele foi de novo para Irlanda porque ele falou que agora ia ser diferente, que ele ia fazer dar certo, que ele foi muito antecipado em querer ter voltado, enfim, estava sentindo falta da família, era muito frio Ah, e eu a tô vida dele lembrando. era muito difícil e tal. Aí você vendeu o segundo curso para ele foi de novo. Chegou lá, não deu 30 dias, o cara falou, realmente intercâmbio não é para mim e voltou. Você não lembra dessa história? Não é possível, você já contou Meu essa cliente? Sim, você já contou essa história centenas de vezes já. Tem até vídeo aí de casal em Dublin, a gente foi procurar, tem alguma coisa você falando. Sim. Gente, o Covid apagou a minha memória. Depois que eu peguei Covid, eu fiquei muito esquecida. Não lembro dessa história. Não, eu lembro ainda que a gente falava sobre o Não, detalhe. É. Eu tive que vender, provavelmente, pela regra, eu tenho... Quando a pessoa já comprou o curso, embarcou, ficou lá um mês, ela já utilizou do produto. Então, por isso que provavelmente ele voltou e teve que comprar um outro curso. Só pra avisar isso. Não, foi Senão depois. as pessoas vão falar, nossa, Luana teve que vender outro curso. Não, foi todo o tempo vencer o contrato. Sim. Foi, enfim. Gente, não. É que eu não lembro as datas exatas, mas assim, Já tinham vencido os prazos e ele teve que Sim. comprar outro curso e você vendeu. Sim. A Blue tem 6 anos de vida, né? 6 anos e meio. A gente vai pra 7 anos agora em junho. Mas antes disso, a gente já trabalhava com intercâmbio. Então, assim, pensa o tanto de água que já passou por essa ribanceira. São 10 anos, 11 anos. Aí quantos Cara, é centenas muita de história. embarques? É muita gente. É muita gente que a gente já viu. E realmente existe uma parcela de pessoas que... Eu acho que o grande porém dessas pessoas são pessoas que criam expectativas muito altas. Tipo assim, vou pra lá, vou passar por uma máquina e já vou virar fluente, que eu acho que tem essa sensação, muita gente acha que vai, tipo, passar pela imigração e já tá, hi, how are you? Queima quer pular alguns processos, né? E Queima não largada. entende que o intercâmbio, de uma vez por todas, entendam isso. O intercâmbio é uma experiência de vida onde vai te tirar completamente da sua zona de conforto. E é saindo da sua zona de conforto que você vai aprender e vai evoluir. Sair da zona de conforto dói. E muitas vezes a gente não entende isso até viver isso. Exato. Porque a gente Ai, fiquei até cresce, arrepiada. a gente cresce escutando as pessoas, o pai, a mãe, a avó, o tio, o periquito, o cara do vlog, enfim, na internet Sim. falando aquela frase motivacional. E aí você fala, pô, isso aí é verdade. Mas na hora de colocar na prática, não. Você subestima. Mas é literalmente Cara. isso. É assim que vai funcionar. Eu consigo me visualizar, lembrando agora, né, o meu passado. O que você acabou de falar foi o processo que eu passei. Se eu não tivesse passado por essas experiências, se eu não tivesse... Quem seria o Bruno hoje? Eu penso assim, olha, voltando lá atrás, se eu não tivesse conhecido a Bruna, trabalhado com Sim. ela ter largado tudo dela para fazer intercâmbio, me apresentar à Irlanda. Aí eu conversei, um pouco antes de ir, eu conheci um outro rapaz da minha cidade, o Yuri Garcia, eu acho que é o nome dele. Também perdi o contato com ele, mas o cara foi muito legal. Deu várias dicas antes de embarcar. E eu e o André, na época, a gente até criamos um vlog. Eu e o André, a gente começou a Ai, escrever um cadê esse vlog? ia chamar Feras ou Face Caras. Ou seja, vocês acham que eu que sou a comunicativa do casal, mas Bruninho já queria ter um vlog só pra ele bem antes. Eu e o André, mas não deu certo. Só ficou no papel mesmo, criamos logo, alguma coisa assim, e não deu certo. Ah, não tem nenhum vídeo. Não, não era Blog, então era blog. Blog. Os feras. Feras Face. Feras Face. Face Esfera, alguma coisa assim. What the hell? What the hell, man? Tá.
Pensando agora que a gente tá falando que intercâmbio é uma experiência para tirar você da sua zona de conforto, que foi Sim. onde você realmente evoluiu, aprendeu, até porque a gente vai para um país completamente diferente do nosso, culturas completamente diferentes da nossa, onde a gente tem que entender que a gente tem que respeitar as pessoas que estão lá, que não vai ser do nosso jeito, que realmente abre a nossa mente num grau que você, até quando você volta pro Brasil, você estranha a nossa cultura, porque você fala, cara, como que eu nunca tinha percebido que aqui é muito diferente do outro país. Mas pensando nisso, em todos esses seus 7 anos morando lá, o que você faria de diferente? Nada. Bom, claro que a gente faria... Nossa, eu faria várias coisas Não, diferentes. faria várias coisas diferentes, mas eu também... Eu sou muito agradecido por tudo que eu fiz chegar até onde eu cheguei. Então, eu considero que Tanto erros quanto acertos. os erros e os acertos trouxeram onde eu estou hoje. Então, eu me sinto muito realizado. Claro que, né, a gente sempre tem espaço para melhorar como pessoa, como profissional, como pai, como marido, como amigo, como filho. Mas a maturidade, né, que o intercâmbio me trouxe foi algo assim que eu recomendo para todo mundo, que foi um pouco o lance do começo da conversa, né? Já volto na sua pergunta, mas acho que tinha que ser uma regra, cara. Isso todo mundo tem que fazer, meu. Vai e faz. Cara, tinha que ter no governo Bolsa Intercâmbio. Tem o Ciência Que Sem desse Fronteira uma lá. oportunidade para as pessoas, não só com estudo para faculdade, mas para aprender a língua É inglesa. o que você falou, a gente sai da bolha, né? Porque sai da bolha. cada cidade, cada estado, cada lugar, o nosso país, a gente vive numa bolha, numa cultura, e não é que tá errado. Tá tudo bem. Não existe certo ou errado. Não existe certo ou errado. É só que existem muitas coisas para você evoluir, oportunidades para para você você evoluir. aprender. De repente você tá andando na rua, você você escuta uma pessoa falando espanhol, italiano, francês, inglês, alemão, japonês, coreano, e às vezes se você fazer uma piada, né, você quer tentar traduzir, imprimir uma piada, né, que culturalmente falando no Brasil é super engraçado para uma pessoa de outro país, você fica aquela cara de tacho, porque não faz sentido, não tem nada a ver. E aí e é onde a gente começa a entender que o lance mesmo de cultura, como as pessoas elas são diferentes de acordo com de onde ela vem, né? A gente tem aquela, gringo é frio. Não, meu, o gringo não é frio. É que o brasileiro é muito caloroso e não tem certo e não tem errado. Porque quando você pegar a amizade com o gringo em si, o pessoal é muito gente boa. Sim. Pô, quantos casamentos nós não fomos? Ok, eles são gente boa e tal. Mas, cara, 6 anos e meio morando lá, raramente eles convidam a gente pra ir na casa deles. É uma cultura diferente, Bruno. Eu acho que sim, mas é porque a gente morava na capital. Uma capital, Dublin, né? Muda um pouco, eu acho, a característica. Ai, não acho, eu discordo. Eu acho que o gringo é um pouco mais frio, sim, que o brasileiro. Sim. E não tá errado, é a cultura dele, ponto. Tudo bem, mas, por exemplo, se você... Eu já escutei muito gringo falando que acha o brasileiro invasivo. Muitas vezes porque... E a gente realmente é. Exatamente. Então, isso acaba intimidando, isso acaba... Pode ser. Acaba coagindo a pessoa. Coagindo, sim. Faz sentido. É isso que acontece. Sim. Mas falando um pouco sobre o que não fazer, o que você não faria voltando na pergunta. Sim. O que você não faria, o que você faria de diferente, o que você se arrepende, você disse que não se arrepende de nada. O que eu faria, sim, exatamente, o que eu faria de diferente, e é um erro que a gente vê a maioria dos intercambistas quando se tratando de Irlanda, né, até pelo valor que você tem que levar para declarar, e as pessoas cometem muito esse erro. Isso eu faria diferente. Acho que eu diria assim, bem específico isso. Administra bem os 3, 4 mil euros. Né? Na Blue nós recomendamos Achei que você ia deixar essa história para trás. Não. A gente recomenda que as pessoas levem no mínimo 4.200, 4.500 euros para as despesas iniciais, até mesmo porque, enfim, a alocação, o aluguel subiu bastante lá na Irlanda, né? Para quem está indo fazer intercâmbio lá. Apesar que a Irlanda também está entre os, né? Tá no top aí, um dos países que pagam o melhor salário na União Europeia. Se paga muito bem. Mas também o custo de vida aumentou bastante. E eu, né, acho que uma pessoa empolgada, um pouco ali ansioso para querer viver tudo, um pouco do consumismo, né, um pouco bastante do consumismo. Conheceu a loja da Hollister? Brasileiro, do sangue brasileiro. Eu não conheci, não, fui inaugurar, querida. A gente foi na inauguração da loja da Hollister lá no Drumcondra, era isso? Drum. Drum. No shopping Drum.
Tanto é, gente, parênteses, quando eu conheci o Bruno, ele era conhecido como Garoto Hollister. Não, porque ele tinha 57 camisas da Hollister e Você todos os dias você ele pagava saía... 10 euros na camiseta. Você ia lá na loja, você pagava 10 euros, 15 euros. Como você vai comprar? E era naquela época que o Hollister tava Não, bombando. o Bruno ele tem ainda, porque ele não jogou fora, tá? Mas eu não Depois eu vou uso. mostrar isso nos stories, se vocês quiserem. Ele tem uma camisa amarela, uma rosa, uma cinza, uma azul, uma verde, uma Eu dei preta. todas, só tô com a amarela e a cinza agora. E a rosa? E a azul. A rosa, já não sei onde foi parar. Nossa, eu achava a rosa linda. Não sei onde foi parar. Mas enfim. Mas enfim, Você teria mais sabedoria com o seu dinheiro Eu nos teria mais primeiros sabedoria meses. com o meu dinheiro, porque eu gastei praticamente Conta tudo. a história. Não, eu gastei, eu acho que foi 60 dias, 90 dias, eu tinha gastado todo o meu dinheiro. Só que eu, Já tinha tirado o visto. eu cheguei uma semana, falei, o que eu vim fazer aqui? Quero voltar. Já tinha tirado o visto. E aí eu fui conhecendo as pessoas, meus amigos, né, que eu morei por um ano lá, os meninos. Beijo 28. A galera, né? Todo mundo que mora na Irlanda lá tem um apartamento, né? Seu grupo tinha isso, vários outros grupos, né? O Caio fala também, a gente escuta o pessoal falando, o Luizão comentava também. O número da casa, o número do apartamento é o grupo, né? O meu era 31. O nosso era apartamento 28, minha vizinha, Luana. E a gente, enfim, conhecia ali, poxa, o meu grupo, assim, né? Dos meus melhores amigos. A gente tem amizade até hoje, né? O Carlinhos foi padrinho do nosso casamento, a gente sempre tá viajando, fazendo encontro dos meninos, né? E então, assim, eu já falei, eu comecei a me identificar depois, né, com o meu grupo de amigos, eu comecei a me acostumar com a cidade. E eu falei, logo no meu primeiro mês ali, eu falei assim, eu vou conseguir um trabalho, eu vou curtir um mês com intensidade. E que intensidade. E assim que der um mês, eu vou procurar para um trabalho. E foi literalmente o que eu fiz. Aham. E aí eu gastei muito dinheiro. Então, assim, Mas aí você conseguiu seu emprego depois de um mês? Aí que tá. Como eu gastei praticamente toda a minha grana, aí a água bateu na bunda. Aí eu falei, que cagada que eu fiz. Nossa, né? Zero responsabilidade. Na família Planejamento ninguém vai incrível. ficar sabendo. Nota Exato. zero. Muita imaturidade, nota zero, exatamente. Mas olha só como é interessante. Por isso que né? A gente passa por Mas é o situações assim amadurecimento, para nunca poder mais você faz aprender e isso. amadurecer. Exatamente. O pior é quando a pessoa erra e persiste no erro e fica fazendo para sempre e não dá o passo para frente. Não. Então, assim, a gente fala isso de uma porque você tinha forma 25 anos. brincando, assim, né? Não gera uma fase, uma idade, assim, que, poxa, a vida... Já tinha que ter Tem que consciência. ter responsabilidade. Minha mãe e meu pai tiveram eu com 20 anos, sabe? Um negócio assim, e, porra, desde cedo tiveram que ralar muito. Sim. E eu vou lá, um molecão, né? Um quebrado, pego o dinheiro emprestado e gasto toda aquela grana. Nem dinheiro seu era. Nem dinheiro todo meu era. Só que na minha primeira semana que eu saí procurando trabalho, eu consegui. Eu consegui. Cheguei, chamei pra mim a responsabilidade, fui pra cima e depois eu E consegui. olha como que a palavra tem poder, você falou, eu vou conseguir. e vai dar certo. Ah, mas você falava inglês? Sim, claro, eu falava inglês, ok, né? Eu já tinha um inglês. Mas eu acredito que foi muito da minha determinação também. Então, trabalhei por quase um ano, acho que, não foi um ano, foram 8 meses, 9 meses em um pub. Indiquei 2, 3 amigos meus para trabalhar nesse lugar, passei minha vaga, fui subir, né? Recebi uma promoção, né, dentro do pub onde eu trabalhava. De limpador de privada para limpador de mesa. Exatamente, limpador de privada, limpava o chão, tirava chiclete debaixo das Com mesas. os girls, tudo. Aquela coisa toda, exatamente. E depois eu... Aí aos poucos foi conseguindo outros empregos. Enfim, recuperei a grana, paguei a minha tia que tinha que pagar. E dali já, pô, Continuou comendo macarrão por mais 3 tempo? meses que eu tava na Irlanda, já fui fazer minha primeira viagem internacional. Ganhando 800 euros por mês. Fui pra Ibiza e fui pra Glasgow, na Escócia. Né? Pois é. Então, assim, pô... E pra Londres também você foi? Não, né? Não foi nessa viagem, foi uma outra tá. viagem, foi depois. Então, poucos meses ali trabalhando, eu já fui fazer 2 viagens internacionais. Onde que você faz isso no Brasil hoje? Limpando privada. Limpando privada, servindo pessoas ali. E assim, tá tudo ok trabalhar com isso, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, mas o que eu tô dizendo é que, assim, a grande diferença de uma pessoa que limpa os ambientes aqui no Brasil, que é vergonhoso, porque a gente não consegue fazer uma viagem nem
pelo Brasil. É. E na Europa, você, com o mesmo tipo de trabalho, você consegue conhecer outros países. O dinheiro não tem poder surreal. algum aqui, né? Surreal. A gente tem que, enfim... Isso é uma coisa que cresce muito na nossa cabeça, né? Tipo assim, cara, valoriza demais. Estou indo pra Londres por 9 euros. Exatamente. E a gente começa a valorizar mais também esses tipos, né? De trabalho. De trabalho. Você foi faxineira, pô. Você Foi, trabalhou... na casa de uma paquistanesa. Eu lembro que você queria limpar a casa, a mulher não deixava você limpar a casa direito, ficava em cima pra você limpar do jeito dela. Do jeito dela era... tirar as coisas, né? Não, assim, é engraçado porque o meu primeiro emprego, quem arrumou foi o Bruno, porque uma conhecida dele ia tirar férias e precisava de alguém para ficar no lugar dele. Eu teria que cobrir ela durante 3 semanas, eu acho. E aí era uma paquistanesa que falava tudo enrolado. Tanto gente, que até hoje eu tenho um problema em comer comida que tem curry. Pelo cheiro que tinha na casa. Era um cheiro, tipo, a casa era empesteada de curry. E brasileiro, né? A gente já tem a fama de ser muito limpinho, de querer limpar tudo, higiênico. E eu cheguei lá, era um dia sim, um dia não, que tinha aqui nessa casa. E aí eu cheguei lá, tinha que, assim, limpar todos os cômodos, querendo ou não, a maioria das casas lá é carpete. E era uma casa de 3 andares. E eu tinha que limpar tudo. O filho dela jogava um monte de cueca no chão. Eu tinha que pegar... Nossa, olha, força, guerreira. Só que eu vim de uma família assim, que eu nunca passei por necessidades. No sentido de histórias tristes que a gente vê no Brasil de, nossa, passou fome, passou por muitas dificuldades. Eu nunca tive isso. E por muito tempo na minha vida, eu tinha uma pessoa que ajudava a minha mãe com os afazeres do México. E eu sempre me dei muito bem com todas elas, tanto é que eu tenho contato com 3 filhas de uma que ajudava a minha mãe quando a gente morava no Rio de Janeiro. E eu sempre fui muito próxima. Nunca tive esse problema, assim, de olhar de cima para baixo. Pelo contrário. Mas, mesmo assim, tipo, tinha vezes que eu pedia pra minha mãe, deixa eu dormir na casa da Helena pra eu brincar com as filhas dela. Então, eu sempre fui muito tranquila. Mas... você trabalhar do outro lado e você sentir na pele o sentido de você estar indo na casa de alguém, limpar a intimidade de outra pessoa, estar ali num ambiente onde não é seu, onde você recebe ordens, faz você... Se você já tinha humildade, faz você ter 57 milhões de vezes mais humildade. E assim, de você realmente se colocar literalmente no lugar do outro. Que por muitas vezes a gente não... No dia a dia a gente acaba não fazendo isso com tanta frequência. Por não fazer parte do seu dia a dia, né? Então eu acho que... passa despercebido. São trabalhos. Garçom, às vezes a gente pede coisas no restaurante e a gente nem olha pra pessoa, pra falar com a pessoa, olhar no olho da pessoa. E não é na maldade da pessoa. E não é na maldade, é no dia a dia da rotina. São profissionais meio que a gente não olha, né? Isso acho que sempre foi assim, né, na história da humanidade, enfim. E hoje ainda é mais, porque nós estamos muito... Muito aqui, né, nesse celular, assim. No celular, muito incluso, assim, muito individualista. Sim. Então, às vezes, a pessoa que tá olhando de fora tem uma impressão diferente, sei lá, tipo, né, um pré-julgamento assim. Mas eu acho que isso foi uma das coisas que mais abriu minha mente, assim, de me colocar muito mais do que eu me colocava no lugar do outro. Eu sempre fui essa pessoa de me colocar no lugar do outro, mas lá eu aprendi a me colocar muito mais. Eu acho assim, você veio, né, você trabalhava com publicidade, sua formação aí é publicidade, então você tinha um emprego ali legal, né, tinha chances de você estar crescendo ali dentro da empresa que você trabalhava, você até recebeu uma proposta depois para voltar e tudo mais, e você também se arriscou em largar tudo aquilo para viver a experiência do intercâmbio. E no seu primeiro, segundo mês de intercâmbio, você estava, né, trabalhando ali como faxineira. Eu lembro você acordando de manhã, né, nessa época a gente já estava ali se envolvendo. Né? Já Love is in the air. Love is in the air. E toda a disposição, feliz de ir trabalhar e de estar contente de estar guardando dinheirinho, né? Experiência. A gente foi junto, depois fizemos a nossa primeira viagem juntos para Paris. E foi Paris. O dinheirinho ali, trabalhando ali de faxineira, ali cuidando, né, da casa, da intimidade, falou muito bem, da outra família, intimidade de né? outra pessoa, cara, pegando cueca, dando descarga do cocô que esqueceu de dar descarga, tipo assim... Lembrando que esse pessoal aí não gosta
gostam muito de tomar banho também, a Os cultura, paquistaneses, assim, né? Então, assim, Ah. e eu lembro que é engraçado. Eu também fico sem tomar banho. Não tô queimando a galera, não, porque eu já fiquei. Quem fala que não toma no banho, frio, no no frio, meu frio, amigão. frio. Uma vez no dia. Às vezes o você vai boiler não pular. esquenta a água Você direito. vai pular um banhozinho, né? Mas assim, Não 2 dias, 3 dias. Um dia tudo bem. Mas eu acho que, já que a pergunta foi pra você, mas eu também vou responder porque eu acho legal falar sobre isso. Eu acho que uma coisa que eu faria de diferente é que eu demorei muito pra me soltar no inglês. O seu foi não gastar tanto dinheiro, né? Eu acho que o meu foi o lance de... Gastar muito dinheiro mesmo. O meu eu acho que foi o lance de realmente, assim... Tô nem aí, sabe? O que o povo vai pensar de mim? Vou treinar meu inglês, mas é porque, assim, eu gosto dessa história porque eu cheguei em maio. Em maio, eu já fiquei com o Bruno. E aí, o que aconteceu? Eu tinha que conquistar o gato, né? Como que eu ia chegar... Sem, me foi, me vai... Eu ia falar tudo errado em inglês, sendo que o Bruno já era todo... Então, o que eu fazia? Por exemplo, a gente ia num date, eu e o Bruno, um encontro, e aí o Bruno, a gente pegava o cardápio assim, aí o Bruno, o que você vai querer comer? E esperava eu pedir pro garçom. Aí o que eu fazia? Bruno, eu escolhia, eu falava, Bruno, eu vou querer tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu vou no banheiro, tá? Dica. Pra pular, pra não falar inglês na frente do boy que você tá querendo conquistar. E aí, só que isso começou a me acomodar muito, porque o Bruno já falava inglês fluente. Então, tudo que eu precisava resolver, vai criando eu bloqueios, pedia ajuda pra ele. E isso foi criando cada vez mais bloqueio em mim. E eu senti que, assim, os 3, 4 primeiros meses, 5 primeiros meses, ou seja, mais que, assim, quase a metade do tempo do meu intercâmbio, eu não falava inglês do seu lado, que era maior tempo que eu tinha ali, quando a gente saía, as experiências que eu poderia ter para treinar o inglês, você estava do meu lado. Então, eu acabava deixando isso por você. E eu acho que isso foi uma coisa que eu faria completamente diferente, assim. Me soltaria, não ligaria. Porque o brasileiro é de reparar, né? Então, eu ficava toda hora com a sensação de, tipo, ele tá reparando no meu inglês. Ele tá reparando que eu tô falando errado. Ele tá reparando que eu sou uma burra e não sei nada de inglês. Então, hoje com o amadurecimento, a gente entende, né? Poxa, faria isso diferente. Mas era uma garota de 21 anos, Você precisou passar por isso para você chegar onde você chegou também. Porque nesse período aí que você viveu isso, e dentro do período que você morou lá, né, quase 7 anos morando na Irlanda, você viajou o mundo, você conheceu gente do mundo inteiro, Sim. Você abriu a sua empresa. Sim. A gente ia visitar escolas, tinha reuniões para fazer. E era uma Conquistei várias outras coisas, né? Conquistou várias outras coisas, Sim. porque no momento que você entendeu que você perdeu aquela oportunidade inicial, corri atrás. Você correu atrás de outras formas Sim. depois. Então, como eu também, né? Enfim, essa parte financeira aí realmente foi um problema meu. E depois, Sim. quando eu entendi a coisa toda, eu mudei. Acho que é isso. E aí, falando um pouquinho agora sobre como que a gente se conheceu, que eu acho muito legal a nossa história, porque... Assistam todos os vídeos do canal, da Blue Intercâmbio. Os E primeiros vocês vídeos saberão. tem 100 vídeos gravados. Cara, 100 vídeos da nossa... Tem Sabe o tudo que eu lá. acho mais legal? É que o Romeu vai poder assistir tudo isso, cara. É verdade. Cara, você tem noção que o No nosso filho Instagram vai... também, tá tudo aqui registrado. Sim, mas você tem noção que, tipo, nosso filho vai poder assistir... olha eu já falando no plural, nossos filhos. Eu fiquei quieto. Mas vamos lá. Eu gosto muito da nossa história porque eu brinco que todo intercambista tem um anjo da guarda no intercâmbio, né? O seu, por exemplo, foi o Nilo. O Nilão, eterno Nilo. Que foi quem conseguiu o primeiro lugar pra você morar. Foi um anjo. Que foi quem conseguiu o seu primeiro emprego. Tudo. E o meu anjo da guarda foi o Bruno. Tá vendo só? Que... Como que foi pra mim? Eu tinha uma amiga minha que fez intercâmbio em Dublin e falou, cara, se você quiser, vai pra Dublin, porque lá você tem permissão pra trabalhar. E eu nunca gostei de depender de pai, de mãe. Na verdade, não é nem gostar de depender. Eu não podia depender. Não ia ter gente que me mandasse dinheiro se acabasse. Então, eu tinha que encontrar um país que eu tivesse a oportunidade de trabalho pra conseguir me manter. E aí, essa minha amiga falou isso. Ela falou, olha, até porque eu tô aqui, tô indo embora... Mas você vindo pra cá, eu te passo contato de 3 amigos meus que eu tenho certeza que se você precisar de qualquer coisa, eles vão te ajudar. E um desses amigos, meu povo, é o Bruno Prete. Tá vendo só? E aí eu cheguei lá, quem me buscou no aeroporto não foi o Bruno Prete, porque um detalhe importante, eu adicionei esses 3 amigos que ela mencionou no Facebook. Tô até agora esperando o príncipe me aceitar e responder meu inbox, que na época era direct inbox, sei lá o que era. Era a iMessage, Facebook, tá, sei lá, enfim. mensagem do Face.
tô até agora esperando o Bonito me responder. Só que aí um outro amigo dessa lista me respondeu, que é o Gabriel Macário, que é o nosso grande amigo. E ele me buscou no aeroporto. Eu não contratei transfer. E o meu Gabi amigo, é muito parceiro, o Gabi, me buscou. Pegou ônibus comigo. Na época eu só tava com nota, ele me emprestou as moedas dele. Até hoje ele me deve, porque ele fez um videozinho, eu chegando, e ele nunca me mostrou esse vídeo. Ele deve ter perdido e eu nunca... vi esse vídeo já, ele mostrou. Mostrou pra você? Eu nunca vi. Lá na época, lá atrás. Ah, tá. E ele me levou pra acomodação e no mesmo dia eu já fui fiz amizade com o pessoal da acomodação, que por sinal, pra mim, acomodação familiar, casa familiar, é muito legal pra você ter a oportunidade de você treinar inglês, mas treinar inglês você pode treinar de diversas oportunidades, né? Mas a acomodação estudantil, pra mim, foi uma opção muito boa, porque eu fiz muitas amizades lá. E foi por conta disso que eu já fiz amizade, já saí. Primeiro dia eu já fui pro Temple Bar, mas enfim. Por conta do Gabi, teve um dia que ele falou, Lu, vem que a gente vai fazer churrasco aqui em casa e tal. E o Bruno morava com o Gabriel. Não, você foi lá pra... Não, primeiro foi o churrasco. Eu não Aí tava. Não. Eu não Primeiro foi um churrasco que você... Não, amor, não foi. Não? Você foi lá... Aí o Covid apagou essa história, então. Não, você foi lá porque vocês estavam procurando um lugar pra morar. E você conheceu o pessoal na acomodação, duas pessoas, o Gabriel e a Nanda, alguma coisa assim. Não, a Nanda já era minha amiga. Tá, eu não sei. Mas é a turma, Tá, Nanda, enfim. Lid, a Grazi, o pessoal ali. E vocês estavam procurando um lugar pra morar e queriam morar todos juntos. Sim. E eu tinha um contato na época, né, ainda... É verdade. Aí a gente foi lá pra conhecer o apartamento. Que ele sempre quando... Mas quem fez essa ponte foi o Gabriel. Meu amigo que mora o Gabriel comigo... perguntou pra mim, falou assim, Bruno, a Luana chegou e tal, amiga da Dani, ela tá com os amigos dela e eles estão procurando um lugar pra morar. Você vê lá com o seu corretor se ele tem algum apartamento disponível? Aí eu liguei pra ele tinha algumas opções. Tinha... E vocês ainda puderam escolher. E aí elas escolheram ser vizinho, o que era o nosso vizinho. Mas Poeta no dia que vocês concordo. foram lá pra visitar o apartamento... Você não tava. Estava lá, foi o dia que nós nos conhecemos. Eu só não fiquei pra acompanhar... Porque você porque tinha eu fui, academia. Porque eu fui treinar. E aí eu fui treinar, eu fui embora. Zero prioridade, hein? Zero foco. Mas você estava chegando, você estava O muito Bruno afobada. se fez de difícil, o o Bruno se fez de difícil. Você via ali os ânimos da pessoa, com aquela ansiedade de Eu querer sou assim viver 24 horas. Então, mas aí pensa quem tá te conhecendo, aquela afobação, aquele desespero de conhecer o novo, sabe? Eu falei, tá querendo audiência, tô fora, não vai ser comigo não, parceiro. Passa para o capítulo 3, casado, sócio, com filhos. Mas enfim, o Gabriel fez essa ponte. Foi assim que a gente se conheceu. E foi assim que o Bruno se tornou o anjo da guarda do meu intercâmbio, porque ele conseguiu o primeiro lugar que eu morei, conseguiu o meu primeiro emprego e o meu segundo emprego. Foi isso. Depois disso a gente virou amigo no Face, alguma coisa assim. Finalmente, né, queridão? Achei que até hoje você não ia me adicionar. Não, a gente virou amigo no Face e depois foi a indicação do trabalho lá, que você trabalhou como faxineira. Sim. E depois, lá na época, eu já estava trabalhando em uma escola de inglês, aí você tinha entrado para uma agência. Sim, já. E aí, no meu primeiro ano eu já comecei a trabalhar ajudando brasileiros. As coisas com você aconteceram muito rápido. rápido. Até mais rápido do que para mim, assim, né? Eu comecei a trabalhar com intercâmbio... Justamente porque 9, pela pessoa comunicativa que eu sou, esse jeito expansivo, você vai fazendo amizade, contatos e vai mexendo as palhetinhas ali. Exato. Você conseguiu, né, enfim, ali naquela turma ali que você convivia. Sim. O pessoal viu uma super potencial em você e chamaram você para uma entrevista, né, uma oportunidade. Você viu aquilo com unhas e dentes, agarrou. Sim. E começou a trabalhar. E aí eu trabalhava em uma escola, né, eu enfim, né, tinha uma responsabilidade assim, né, considerável dentro dessa escola e estava precisando de pessoas, né? Então eu sempre falava da Luana, do perfil já tava dela. apaixonado, né, Bruninho? Já tava, né? Já tava. Desde que eu te vi. Mas acabou de falar que eu era empolgada, que você tava Mas fora. aí você não pode chegar e sair revelando todos os seus... Você tem que ir devagarzinho. Você fez de difícil. Não é fazer de difícil. Tava jogando sozinho. É o charme. Entendi. Você tá entendendo? Como é que você vai mostrar pra pessoa que você não pode chegar afobar, tem que ir devagar. Entendi. Aí sim você vai conquistando. E não deu certo. Dicas de Bruno Prete. Você tem que ir devagar, porque intercâmbio é tudo muito intenso. É que você já tava 1 ano, né? PhD já. Você já tinha uma... Como é que vocês falavam? Enciclopédia? Não, A gente tinha uma apostila. Apostila. Você já tinha... A primeira apostila do intercambista, você já tinha feito. Já tínhamos apostila. Isso porque você já tinha apostila antiga de quando você fez intercâmbio com 15 anos. Então, assim, você já tava lá na frente. Eu não, eu era... Era um eu bebezão, era ali, né? entendeu? Verdade. Tudo novo. Verdade. Primeira vez que eu tinha saído do país.
Que, por sinal, eu lembro eu no avião, eu fiquei tipo assim... Primeira vez saiu do país no primeiro dia, horas depois que desembarcou no país, já tava segurando uma pint de... Eu já tava lá no eu já Temple Bar. fui direto pro Temple Bar. Tá, A minha mãe, mas minha filha... Falei, mãe, eu liguei rapidão pra ela pelo Skype. Falei, mãe, tô bem, sobrevivi, tá tudo certo. Mas olha só, beijo, já fiz amizade e é isso. Partiu o Temple Bar, tchau. Tenho foto desse dia ainda. Mas aí, assim, uma coisa que eu queria falar é que... Sobre esse lance de energia, né? Assim, trabalhando com isso já há quase 10 anos, batata. Não sei a sua opinião. Quer dizer, eu sei a sua opinião. A pessoa que chega reclamando, ai, por que isso, por que aquilo? Cara, imprevistos vão acontecer. Intercâmbio é feito de imprevistos, foi o que eu falei. Você vai sair da sua zona de conforto. E sair da sua zona de conforto, por muitas vezes, é testar a sua personalidade. É verdade. Testar coisas que você precisa evoluir dentro de você. E não só de amadurecer como profissional ou como estudante. Mas, cara, eu vejo muita gente assim que já chega reclamando de tudo. Reclamando do atendimento da imigração. Reclamando porque a mala extraviou. Reclamando porque é isso, porque é aquilo, porque aquilo, porque aquilo. São as pessoas que mais demoram para conquistar as coisas no intercâmbio. Eu sinto que, assim, quando a pessoa, ela... Não tô falando para não reclamar e para não achar ruim coisas que aconteçam. Mas eu sinto que as pessoas que relevam... Entendi o que você tá falando. Tipo assim, influencia na... de como que vai ser o intercâmbio dela. Porque às vezes, porque a pessoa tá no Brasil planejando uma vida lá fora, começar uma vida nova, aprender um idioma novo, conhecer lugares novos. Ela tem milhões de expectativas na cabeça dela, só coisas boas. E aí, antes dela sair do Brasil, né, às vezes um atraso de um voo, ou sei lá, né? Já cria uma coisa que é isso aqui, já transforma já cria uma coisa gigantesca. E, cara... E aí chega lá, já pega uma outra pessoa, um outro brasileiro. Que também, às vezes, tem essa energia. Tem a mesma energia, e aí tudo começa a ser um problema. Abaixo. Começa tudo a virar um problema. E aí, cara, as coisas vão se tornar mais... E as coisas vão ficar mais difíceis depois mesmo. Sim. Porque a gente vê assim, o cara já tá saindo aqui do Brasil, ele já tá reclamando já do país, já tá reclamando que não aguenta mais estar com o pai e com a mãe, tá reclamando do trabalho, tá reclamando do político, tá reclamando de tudo. De tudo. E aí... Ele chega lá, ele só transferiu o problema. Então ele acha que os problemas vão ficar no Brasil e quando ele chegar no destino, vai resolver tudo e ele vai só pint, só viagem internacional, só ganhando em euro, que é um fato que acontece. Mas tudo tem uma consequência e tudo... você vai morar com outras pessoas, a gente não sabe ainda como é que vai ser a convivência com essas outras pessoas. O cara que está no Brasil ainda, antes de fazer o intercâmbio, eu não sei se eu vou querer morar com essas pessoas, o pessoal lá é muito estranho. Mas calma, será que eles vão querer que você more com eles também? E uma outra coisa que é muito importante, assim. Por muitas vezes o brasileiro fala assim, eu quero fugir de brasileiro. Essa é a frase polêmica, né? Eu quero fugir de brasileiro. Primeiro, brasileiro é igual barata, tá, galera? Vai encontrar em qualquer lugar. Eu tava na Polônia... E eu escutei português na rua. É verdade. Brasileiro, olha o tamanho do nosso país, olha o tamanho da nossa população. Isso... Não tem como. 8 anos atrás, 8 anos atrás eu já escutava português hoje. na Polônia, imagina hoje. Mas venho do futuro avisar que as pessoas que mais vão te ajudar e vão estender a mão pra você são... os brasileiros. É verdade. O brasileiro é 880, na sua grande maioria... Não dá pra generalizar, né? Existe gente ruim e gente boa em todo canto do mundo. O pessoal se ajuda bastante, a comunidade é forte, né? A gente sabe da dor do colega que tá chegando, então o pessoal busca ajudar. Mas tanto é que o seu anjo da guarda no intercâmbio foi um brasileiro e o meu anjo da guarda foi um brasileiro. Exatamente, né? E como tudo na vida, a gente tem que estar ligado em tudo, né? Não é porque lá é lindo, maravilhoso, as coisas funcionam, o seu dinheiro tem poder para você comprar as coisas, que não vai ter... Perrengue, pilantra... O famoso perrengue pessoas chique. Querendo tirar vantagem em cima de você. Então, tá ligado, tá esperto. Você tem uma oportunidade de viver uma experiência única, incrível, transformadora na sua vida. Faça valer a pena. Agora vai ter problema, parceiro. Vai ter saudade de casa, você vai sentir frio, você vai talvez se arrepender em algum momento. Às vezes vai ter dificuldade de se comunicar.
E aí, às vezes, vai dar uma Não, travada. às vezes não, vai ter. Não, vai ter. Só que assim, nada comparado com antigamente, né? Hoje em dia, você tem aqui, ó, na sua mão, o Google Translator, você fala... Lembra a gente na Alemanha? Que é outro problema, porque a pessoa não sai do celular. Exato. Ela tá Se passando na frente de um acomoda. ponto turístico, mas ela tá lá encabeçada na rede social e nem... Ah, acabou de passar o Coliseu. Sim. Nossa, acabou de passar a Torre de Pisa. E a pessoa não vê. E a gente vê isso, cara. Muito. E aí, com muita nossa, frequência. aí aqui é tudo feio, aqui é chato, as pessoas são frias. Pô, você nem tá vivendo o lugar ali. E aquilo, né? Só tem brasileiro, tá? Mas você tá saindo da sua zona de conforto pra ir atrás dos gringos? Porque tem. Não, porque não quer se arriscar, às vezes, em falar inglês. Exato. E aí a culpa é do brasileiro que também tinha o sonho de fazer um Eu intercâmbio acho e paga muito. essa conta. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Tem um lado que é muito bom você ter restaurante brasileiro, pub brasileiro, festa brasileira, padaria. É muito legal, porque por muitas vezes vai bater uma saudade forte. E é lá que você vai se aconchegar, é lá que você vai se sentir acolhido. Mas tem um outro lado também que você tem que equilibrar isso. Sim. E aí, não é culpa de ter isso no país. A culpa é sua, que não sai da zona de conforto. A culpa é sua, que não tenta outras coisas, que nem eu falei. Eu me arrependo de não ter saído da minha zona de conforto por meses. Mas assim, existem opções. Mas você, existem olha só, oportunidades para você treinar o seu inglês e para você sair, para verdade. você fazer amizade com outras culturas. Mas vai depender muito de você. Deixa eu resgatar aqui nesse ponto que nós estamos conversando a nossa experiência de intercâmbio em família em Malta. Ah, mas Luana, você já falava inglês, você, né, já tem agência de intercâmbio, você já vive esse mundo. Sim, é tudo uma verdade, mas quando a gente desenhou o projeto, que era, né, a Blue começar a vender Malta, a gente falou assim, então vamos fazer o intercâmbio do zero em família, né, o que é possível você fazer em Malta. Então, fomos nós dois com o nosso filho. Só que dessa vez, né, enfim, você foi para fazer a intercambista estudar. Pô, foi totalmente diferente. Tá tudo registrado. Foi incrível, tá tudo registrado aqui no nosso canal novo. do YouTube. Tá tudo registrado. Aquela experiência. Ficamos em residência estudantil. Tudo bem, foi uma residência estudantil Só pra gente. privada, né, para nós. Mas o dia a dia, a rotina era de intercambista, pô. Claro. Pontos turísticos, né? O pessoal fez Fiz bolinho para amizade. você, fez amizade. Eu fiz aniversário no... Fez aniversário Meu aniversário na foi escola. lá e eles cantaram parabéns pra mim. Então foi uma outra intensidade. Eu já Sim. tinha maturidade, né? Já tinha experiência da Sim. vida, enfim, do intercâmbio anterior. E fez valer super a pena também, né? Sim. O que mais aí? Nossa, Temos muito tempo? Nossa, Como é que tá? a gente já tá 1 hora já? Tá, né? Tá 1 hora. Qual, assim, pra gente poder... 1h30, né? Hã? 1h30? Eu não queria passar de 1 hora, mas já o primeiro já passou de 1 hora, a gente fala muito, meu Deus do céu. Mas, nem enfim, falamos tudo. Nem falamos tudo, a gente nem chegou em outros pontos que a gente pode fazer outros podcasts depois. Fechou. Mas o que pra você resume esses 7 anos de intercâmbio, uma palavra, que eu acredito que eu saiba, mas qual é a palavra que resume? Oportunidade. 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 Intercâmbio é uma oportunidade que, se você souber aproveitar, e mesmo que você não talvez você não tenha assim, é que oportunidade ela não vem e vai cair no seu colo. Você tem que gerar a oportunidade às vezes também. Isso significa que você tem que se movimentar, parceiro. Você não pode ficar ali parado, né? Enfim, vivendo e achando que a oportunidade vai bater na porta. Não. Eu sabia que tinha que sair do Brasil porque eu estava ficando para trás. Aí cheguei na Irlanda, queimei toda a minha grana logo que eu cheguei. E aí, né? E agora? Consegui um trabalho. Só que ainda é muito imaturo, muito, né? Enfim, aí você chegou, a gente começou a namorar depois de 1 ano que eu já estava lá. E aí você começa, né? Ficar mais velho. E eu falei, e agora? Trabalhava com intercâmbio, né? Eu trabalhava em escola, então gostava muito do que eu fazia. E foi quando a gente, né? Depois de muito tempo, a gente ama trabalhar com intercâmbio, a gente ama ajudar as pessoas. Aí veio a ideia do casal em Dublin. Aí o casal em Dublin começou a acontecer, começou, né, virar ali um dos canais de comunicação da comunidade brasileira, referência para intercâmbio na Irlanda. As coisas começaram a acontecer, a gente falou, cara, a gente gerou uma oportunidade. Quando a gente percebeu, vamos abrir uma agência de intercâmbio. Foi quando a gente abriu a Blue, quando a gente criou a Blue. Então, por que oportunidade? Essa foi a nossa, mas a gente já viu muitas pessoas que foram, por exemplo, o Alex. A história do Alex, eu acho a história do Alex linda. Eu lembro o Alex, logo quando eu conheci ele entrou na escola, ele trabalhava na parte de informática da escola, né? Programação.
E ele tava, tipo, ele ficou numa acomodação, ele alugou um quarto numa casa e, sei lá, ele pegou uma alergia no corpo dele, não sei se ele, também, Alex, não sei se você lavou ou não a coberta aí, quem tava dormindo, qual que era a situação, mas eu lembro que ele pegou uma alergia, eu lembro que ele mostrou uma foto, ele tava com o corpo todo fechado de ferida, assim, teve que ir no hospital e tal, enfim, deu tudo certo. E ele capengou muito, não falava inglês também, mas o Alex sempre muito inteligente. E no Brasil, na área de informática, na área de programação, ele nunca conseguiu desenrolar nada. Só assim, se ferrou e nunca andou pra frente, nunca fez nada dar certo. E depois de alguns anos morando ali na Irlanda, o Alex hoje ele construiu a casa dele, casado com 2 filhos, trocou de empresa, tem um cargo super bacana, sabe, ganha Já tá super lá 10 bem. anos. Alex tá rico? Não sei se eu sei que é rico, né? Muito abrangente. Ah, Porque rico ser é muito ponto de referência. É muito ponto de referência, mas assim, é um cara que trabalha duro pra caramba, né? Das 7 da manhã às 7 da noite Construiu ali. uma família. Construiu uma família, é um cara super dedicado, Casa esforçado. própria. Tem a casa dele, né? Construiu a casa dele, vem pro Brasil aí sempre que dá, né? Enfim, não sei, acho que não na frequência que ele gostaria, Casado uma com uma vez, cada irlandesa. 2 vezes por ano, né? Depois de 3 anos, né? Lá morando lá, ele casou, enfim, teve filho. E ele teve a oportunidade dele, ele fez dar certo, Sim. sabe? Então, sim, eu acho que a gente tem muita aqui no Brasil também se tem muita oportunidade, a gente sabe disso, eu não estou falando que aqui no Brasil você não vai ter oportunidade, mas eu acho que por a gente conseguir ver as coisas, sair da bolha, que eu achei muito massa o que você falou, ir para um outro centro, ver as pessoas se posicionando. Meu, a gente conheceu, eu pelo menos, eu conheci o Brasil morando fora do Brasil. Conheci o Brasil morando, as pessoas do Brasil na Irlanda, meu. O cearense, o gaúcho, o mineiro, o goiano, Tudo isso morava na casa do Bruno. cara do Distrito Federal. Então, assim, gente do Brasil todo, né? Sim. Você depois veio do Paraná também, depois do Rio você foi para o Paraná e tal. Então, assim, e a gente tem muita culturas diferentes, né? A referência minha sempre vai ser os gaúchos e os cearenses. Então, é um contraste, a forma de se falar Sim. e tudo. Agora, tudo isso em um outro país. Então, quando você começa a respirar esse mundo, a enxergar isso, a entender isso, você começa a automaticamente se conhecer melhor, você começa a se visualizar e você... Ver que somos diferentes. Somos diferentes e isso te desperta gatilhos. E você aprende, né? Evolui com isso. E você, exato, Sim. te motiva, te provoca a você querer fazer algo de diferente na sua vida do que você sempre fez e estava acostumado, que era aquele empurrãozinho que você precisava para desencadear outras coisas, literalmente, para sua vida, como pessoa e profissionalmente falando. Sim. E eu digo que foi isso que aconteceu comigo. Então, eu sou extremamente grato, enfim, pela oportunidade, né, de ter tido a experiência do intercâmbio na minha vida, porque mudou completamente. E sim, recomendamos para qualquer pessoa. Faça, independente da idade. Idade não é um fator, idade é um número. A gente sabe que isso no Brasil não é bem assim, né? Que nem você falou, 18 anos, o moleque já tem que estar decidido o que ele quer para fazer para a vida. E não é isso, meu. A gente hoje, né, eu tenho 36 anos e, enfim, né, hoje enxergo as coisas bem diferentes. Vejo muita gente que tem carreiras hoje e o cara não está feliz com o que está fazendo. Alguns ganhando dinheiro e outros não ganhando dinheiro. Sim. Que acho que se torna até mais difícil ainda. E a pessoa está infeliz no que... E esse lance de idade é muito legal de falar, porque meu pai, eu já morava lá há 2 anos. Foi fazer intercâmbio, exato. E meu pai foi fazer intercâmbio com 56 anos, morou 2 anos lá. E já tinha um pouco de inglês, voltou fluentaço, conseguiu emprego, se manteve, não morou comigo, morou só, tipo, solo, desenrolou tudo sozinho e só voltou porque o visto dele acabou, porque senão até hoje ele chora porque ele quer voltar para lá. É verdade. E assim, resumindo um pouco, falando sobre oportunidade de intercâmbio, eu acho que foi o que você falou. Oportunidade não é só o que o país te proporciona, mas é a oportunidade que você consegue ter lá, que você faz lá. Além das coisas lá serem muito intensas e você abranger a sua mente e as suas ideias e as suas opções que você pode, a nossa história, eu acho, hoje olhando para trás, eu acho ela incrível, porque a nossa história, a gente tirou água de pedra. A gente tirou água de pedra, a gente fez a nossa oportunidade. Para quem não sabe, a gente trabalhava numa escola que faliu. E a escola ficou devendo pra gente, as pessoas, a gente saiu prejudicado também, a gente nunca falou isso, primeira vez que a gente tá falando dessa história 100%. E
E a escola, a gente ficou com uma mão na frente e outra atrás, na época. Porque a gente também levou um susto, a gente também não estava sabendo o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Os estudantes, Luana, pelo amor de Deus, me ajuda, o que vai acontecer? Enfim, e De um naquele... problema, a gente fez a correria, né? De um Enfim, problema, a gente transformou isso numa grande oportunidade de abrir o nosso negócio e ajudar as pessoas que queriam ir para fora. E foi ali que a gente realmente criou uma base onde a gente falou, eu não quero mais isso. Eu quero melhorar esse atendimento, eu quero fazer isso, aquilo, outro, diferente de tudo que a gente tinha vivido com as nossas experiências. Então, foi por conta de coisas negativas que a gente viveu, com a agência que na época eu fui, com a agência que você foi, com situações que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, know-how que a gente foi construindo, para falar, peraí, agora que a gente tem a oportunidade de ter o nosso próprio negócio, porque literalmente a gente se viu 2 desempregados e a gente falou, tá, e agora? E aí a gente falou, não, agora é a hora da gente aproveitar e criar a nossa grande oportunidade. Nessa época eu trabalhei como au pair para pagar as contas, porque não tinha dinheiro. E foi ali que a gente criou a nossa empresa. Foi realmente tirando água de pedra, porque estavam os 2 desempregados, você tentando emprego, eu trabalhando de au pair, e a gente falou, não, agora é a hora. A gente tem know-how no assunto, as pessoas já nos conhecem, as pessoas já querem a nossa ajuda, porque a gente já está aqui há bastante tempo, a gente já conhece do mercado. E vamos tomar coragem, porque eu acredito que unido com a oportunidade é a coragem, né? Porque muitas vezes a oportunidade aparece, mas você tem que tomar coragem de abraçar a causa. Se arriscar também, né? E se arriscar. É verdade. Exatamente. Exatamente. É verdade. A gente, enfim, né, foi... É aquilo, a oportunidade por muitas vezes ela tá na nossa frente, ela tá próxima a gente, só que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue entender até você viver uma experiência. Foi o que aconteceu. Sim. Né? Então estamos aí 6 anos depois, gravando Conexão Blue aqui, o podcast. O podcast do Intercambista. O podcast do Intercambista. Vamos lá, pra gente poder finalizar. Qual é uma dica, algo que você daria para as pessoas que estão embarcando agora? Tipo, o intercâmbio vai começar amanhã. Qual dica você daria que você acha que vai fazer a diferença, assim, para a pessoa? Que ela precisa saber disso antes de embarcar, para chegar lá e lembrar do que você está falando. Tá, eu acho que não existe uma única dica, assim, única, né? Acho que é um complemento, acho que é uma obra, assim... Vamos lá. O que eu indicaria, a pessoa está embarcando hoje para chegar amanhã para fazer intercâmbio em Malta, Inglaterra, Canadá, enfim, Irlanda. Primeira coisa, vai com a cabeça aberta, entende que as pessoas são diferentes de você, as pessoas pensam diferente de você. Não é porque às vezes o gringo ele passa perto de você, não olha para sua cara que ele não gosta de você, ele não quer ser seu amigo, apesar sim deles serem diferentes de nós com relação, né, a questão do calor brasileiro, né, que temos. Vai de cabeça aberta, esteja preparado pro novo, não crie tantas expectativas, que lá fora é maravilhoso, é incrível. Como também no Brasil muitas coisas são incríveis e também são maravilhosas. Depende do ponto de vista, como que você tá no lugar, né, enfim, fazer turismo no Brasil... ir para o Rio de Janeiro, Fortaleza, enfim, Brasil, né, tem lugares incríveis. É uma experiência incrível, única. A gente se sente, às vezes, em outro país, dentro do nosso próprio país mesmo. Então, é isso. Não crie tantas expectativas na sua cabeça que vai ser tudo perfeito, que não vai ser. Esteja com o coração aberto e vai viver essa experiência, porque é no dia a dia, realmente, que você vai sentir, você vai entender as coisas. Tente se cercar pessoas positivas. Corra daquelas pessoas que realmente começam a problematizar e sempre traz algo negativo para a conversa. Aquela pessoa que fica fazendo piadinha do seu sotaque, é seu sotaque, isso e aquilo. Cara, não é ele que está pagando sua conta, não é ele que está pagando, né, como fala hoje, pagando o seu boleto. O seu sotaque em inglês, o seu accent. O seu sotaque, tá. Porque o brasileiro faz piadinha, né, tem muito disso. Isso acaba, às vezes, inimindo a pessoa, tira a coragem dela de falar, de se arriscar mesmo. Né, que nem você falou, poxa, eu não queria falar na frente do Bruno, eu ficava um pouco, talvez poderia ser por um dos motivos também. Então, às vezes a pessoa não se arrisca, ela não se escuta ela falando inglês com medo do que o brasileiro, o colega vai falar, e pronto, e aí começa a gerar um problema, tudo se tornar um problema. Então, de cabeça aberta, não crie tantas expectativas
e vai preparado para viver o novo, que com certeza você vai ter experiências incríveis pela frente. Mas acho que a obra seria mais ou menos essa. Fechou. Agora vamos fazer um bate-volta, porque se tem uma coisa que intercambista gosta, é bate-volta. Nossa, nunca fiz isso na vida, e agora? Você nunca fez bate-volta? Não. Você fez já Dublin, Paris, Dublin, Londres, bate-volta. Meu Deus. Aqui, ó, papum. É uma resposta, né? Pra dissertar cada resposta. Então vai, pega leve, porque eu nunca fiz, vamos ver. Bate e volta. Vai. Melhor viagem da sua vida. Cruzeiro. Cruzeiro que fizemos, Qual dos dois? o primeiro, que a gente voltou... Europa, Brasil. Barcelona, Espanha, Brasil, Rio de Janeiro. Portugal. Espanha, Portugal, Ilhas Canárias Tá. e Brasil. É, Fernando de Noronha, passamos do lado. Não. maior perrengue. Maior perrengue Maior perrengue. durante... É rápido, é bem rápido. Tá. Estávamos no aeroporto de Madrid, conexão acho que foi em Madrid. Eu amo essa história. Estava no aeroporto, sabe qual que é, do passaporte? É? Que você tava viajando com os meninos. Nós estávamos indo para Ibiza, aí nós estávamos no aeroporto. Enfim, agora eu não me lembro se era Londres ou Madrid, mas enfim. Whatever. Eu simplesmente, a gente parou, era uma conexão de, sei lá, 10 horas, né? A gente conseguiu aquela passagem baratinha, mas tinha uma conexão de 10 horinhas ali no aeroporto. Eu e mais 5, 6 amigos no aeroporto e de repente eu perdi meu passaporte. Em vez dos meus amigos me ajudarem, a me acalmarem, né, ficaram me zoando ali, tirando onda comigo, que eu não ia chegar e que eu ia ser deportado, e já bateu o desespero. E a gente fica ali sofrendo quase 10 horas procurando o passaporte e não acha. Aí, faltando pouco tempo para embarcar, no banco onde estava sentado, no canto cara. Ali, o passaporte, enfim, cara, mas eu olhei aquilo ali centenas de vezes. Os meninos olharam também. E aí eu achei o passaporte. Meu, que perrengue danado foi esse. Meu cara, Deus, foi horrível. Suando frio no meio da conexão. Não percam o passaporte, muito cuidado, pelo amor de Deus. Senão atrapalha todo o projeto aí que você vai ter aí da viagem. A maior conquista? A maior conquista? Uau. Nossa. Maior conquista que o intercâmbio pode te proporcionar? Uau. Não estava pronto para essa, hein? Bate e volta, Bruno. Você, 23 países, você já tá craque em bate e volta. Uau, que pergunta difícil. Não, é difícil essa. A minha maior conquista foi você. A minha maior conquista foi a Blue. A minha maior conquista foi o amadurecimento pessoal. Tô emocionada. Acho que é isso. Essas foram as minhas maiores conquistas. Algo que você tenha, tipo, maior arrependimento. Maior arrependimento? Nossa. Tá, leve, né? Vamos tirar a emoção aí. Eu teria viajado mais. Conheço 25 países, mas dava para ter viajado mais. Dava. Porque eu gastei muito dinheiro com festinha, com bebida. Com blusas da Hollister. Com blusas da Hollister. A gente gastar dinheiro com besteira, assim, né? Coisas muito... E dava para ter viajado muito mais. Muito mais, muito mais. Dava para ter viajado uns 40 países fácil ali. Sim. Se a gente quisesse. Assim, obviamente depois da Blue o tempo ficou meio escasso, né? Sim. Porque era dedicação 24 horas ali, mas isso intenso. já foi meio que os 2 últimos anos. Então, sim, né? Mas, enfim, tudo tem Foi isso. Teria viajado muito mais. Isso eu me arrependo um pouquinho. O maior aprendizado, pra gente finalizar. O maior aprendizado que eu tive é aproveitar as oportunidades quando elas estão passando ou batendo na porta. Cavalo branco não passa mais de uma vez, Não passa né? mais de uma vez. Então, é isso. Ficar ligado às oportunidades. Ela não vai chegar... Oi, eu sou a oportunidade. A gente vai fazer a sua vida ser incrível daqui pra frente. Tamo junto? Não. Tá atento. É isso. Esse foi o meu aprendizado. Tá atento. Porque... Foi na batalha ali, no dia difícil ali, né? Longe de tudo, sozinho, com ralando medo, a bunda no asfalto. E aí a gente ficou atento e falou, é agora. E na hora que você entende, na hora que você enxerga... Na hora que você pega o ritmo... Na hora que você fala, aí, não tem como dar errado isso aqui. Exatamente isso. Né? Não tem como dar errado. Gente, gostaram? Eu adorei. Tinha muita coisa. Você gostou de ser meu convidado? Eu adorei. Primeiro convidado? Você vai me convidar mais vezes? Será? Vamos perguntar pro pessoal e eles comentam? Boa. A gente, sério, eu tinha uma lista de outras perguntas. Eu queria falar como a gente começou pela Blue, como foi todo o processo de criação da Blue, como que foi todo o processo para você empreender lá fora, como que a gente conseguiu, como que... Tem muitas outras perguntas, muitas coisas. Tipo, eu e o Bruno são 10 anos de história juntos. Então, verdade. Assim, é muita coisa. Mas não tinha como outra pessoa ser o meu primeiro convidado do podcast
do que ele, porque querendo ou não, foi com ele que eu construí tudo isso e acredito que muito mais coisas virão. Então, se você quer mais Bruna aqui no podcast, mais bate-papo, faço questão. Chama eu. Comentem aqui embaixo e comentem quais outros tipos de podcast você quer ter aqui no podcast do Intercambista Conexão Blue, para a gente poder correr atrás de convidados. Então, marca aqui o @ de quem você quer que a gente convide, que você quer que a gente entreviste, porque esse é só o começo de muitos outros podcasts que virão. Então sejam muito bem-vindos no Conexão Blue e a gente só tá começando, tem muito mais por vir. E é isso, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @BlueIntercâmbios no Instagram, lá vai ter alguns vídeos de cortes do podcast e também se inscreva aqui no canal do YouTube, porque aqui a gente vai estar sempre subindo o vídeo na íntegra. No Insta do Conexão. E aí, além disso, tem também o Spotify, que a gente vai estar subindo, né, o áudio no Spotify para você também, aí na correria, dirigindo, se você quiser estar escutando a gente. Sejam super bem-vindos no nosso perfil do Spotify. Tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem até aqui com a gente. Obrigada, Bruno, Obrigado, Luana, por ter aceitado pela oportunidade. esse convite maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. E é isso, gente. Até a próxima. Grande beijo. Tchau.